dessa casa, os trabalhadores espirituais, Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre, doutor Jorge André, que sempre foram vultos desse movimento médico espírita aqui no Brasil, nos intuam e deixe que essa noite seja uma noite agradável, de aprendizado e de tratamento para todos nós, que todos nós precisamos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria mostrar uma coisa para vocês. É um anúncio de um seminário que eu fiz no começo desse mês, numa casa lá de Araruama. Ali tem uma redundância, né? O cérebro que une a serviço do espírito imortal, o espírito já é imortal. Então ali foi uma redundância. Mas eu estou mostrando isso porque foi um dia, um domingo, né? O dia inteiro nós ficamos lá aprendendo um pouco sobre como o espírito se utiliza do cérebro para se manifestar. E eu gosto sempre de dizer que eu adoro falar com as pessoas sobre o estudo e adoro que as pessoas saiam cheias de dúvida, porque é com a dúvida que a gente fica instigado a aprender, né? E, na verdade, o conhecimento está dentro de cada um de nós. Nós temos que fazer com que ele aflore. Então, quando a gente pesquisa e procura saber das coisas, muitas vezes nós temos alguns insights que fazem sempre com que a gente dê um salto maior. Mas a ideia de mostrar esse anúncio, peraí que isso apagou, já vou mostrar, é fazer um convite a vocês. Falou. Fazer um convite, eu já vou falando sobre ele no próximo dia 29 de setembro. Eu ia dizer que a gente, vocês ouvirem alguma pessoa falar do cérebro triuno, como eu, pode ser uma coisa boa, mas é muito melhor ouvir com quem fez o livro, né? Então, no dia 29 de setembro, haverá um encontro de todas as AMEs. Para quem ainda não sabe, AME quer dizer Associação Médico Espírita. As AMEs do Rio de Janeiro vão se reunir no dia 29 de setembro próximo e vão patrocinar um seminário com esses dois dos autores do livro, que são o Dr. Décio Andoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes. A terceira autora do livro é a doutora Ervênia Prata, que infelizmente não vai poder comparecer, mas são pessoas excepcionais e muito do que vão falar lá vai nos auxiliar não só no conhecimento da doutrina, como o espírito se manifesta usando o nosso corpo de matéria física, particularmente o nosso cérebro, tá? Então, quero estender esse convite a todos vocês. Tem um site ali, o computador já está ligando, e vocês podem fazer inscrição, o doutor Alain vai estar lá também. Enfim, vocês podem ver aí um carro para irem juntos. Realmente vai ser um evento imperdível, tá? Foi? Bem, vamos começar falando então das AMEs. A gente veio falar das associações médico-espíritas e qual o objetivo, qual a finalidade, o porquê que surgiram as AMEs, né? A gente sabe que desde o começo do ajuntamento social em grupos, existem grupos que exercem poder sobre os outros. Não é diferente em relação à medicina, né? Nós temos uma medicina que é a medicina oficial, que tem o domínio todo do tratamento médico. E lá no comecinho da doutrina espírita, quando médiuns começavam a prescrever receitas, houve um embate muito grande entre a medicina oficial e essa outra medicina alternativa, que era feita não só por médicos, mas pelos médiuns que prescreviam receitas, né?
E houve uma pressão muito grande contra os espíritas por causa disso. Aqui no Brasil, de 1890 até 1940, mais ou menos, houve uma pressão imensa, imensa. Pressão tão grande de forçar com que as pessoas não exercessem essa medicina complementar, que a Federação Espírita Brasileira tomou uma atitude em consonância com o meio espírita todo, conduzindo a doutrina espírita aqui no Brasil, mas com o intuito de se fazer religião. Abordar mais o aspecto religioso e filosófico da doutrina espírita. Então foi um acordo que houve para que o espiritismo se mantesse em forma. A classe médica na época não aceitava de jeito nenhum. Devo dizer para vocês que ainda não aceita hoje. Nós médicos espíritas sofremos ainda alguma pressão da classe médica, mas isso já não nos afeta mais, porque hoje nós temos alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês, que a gente pode alegar que são parâmetros também científicos. Então, quando a gente vai discutir ciência com alguém de ciência, nada melhor do que trazer uma abordagem também científica, né? De qualquer maneira, houve um período aqui no Brasil, a partir de 1940, em que a gente viu essa abordagem mais doutrinária e religiosa da doutrina espírita, das casas espíritas. Só que nós, médicos, que atentamos para esse outro lado, que enxergamos o indivíduo como um ser holístico, um ser completo, um ser composto de um espírito, de uma mente, de um corpo, nós que atuamos ali no dia a dia, nós sentimos que a medicina oficial não dá algumas respostas que nós precisamos. Nós muitas vezes percebemos que essa medicina biomédica, puramente biomédica, fundamentada numa visão extremamente materialista, com aquela visão cartesiana, newtoniana, de imaginar que tudo é uma máquina e que se a gente analisar o pequeno, compreender o pequeno, fatalmente nós compreenderemos o todo, nós percebemos que isso, na verdade, acaba não funcionando. Chega uma hora que definitivamente não funciona. E daí surgiu a necessidade de se abordar a medicina de uma outra maneira, né? Ora, se eu vejo que algo não está funcionando, eu tenho que estudar alguns parâmetros e entender por que algo não funciona. A gente vê, por exemplo, que a medicina trata de uma forma global, tem parâmetros para tratar determinadas doenças. Ok, tudo bem. Mas nós médicos sabemos que de vez em quando nós encontramos com alguns pacientes em que a gente faz toda a prescrição que a medicina convencional manda e simplesmente não funciona. É porque ali existe alguma coisa que funciona de forma diferente. Então a necessidade da abordagem complementar começou a surgir, e daí alguns médicos começaram a se reunir para discutir que questões eram essas. A primeira associação médico espírita do Brasil foi a AME São Paulo. Ela nasceu em São Paulo, esse ano está fazendo 50 anos de existência. Quer dizer, você já vê que é uma AME que tem história, né? Diferentemente da AME Araruama, que é a AME bebê do Brasil. É a AME mais nova do Brasil, tem 1 ano e meio de existência. Então esses médicos começaram a se reunir e a trocarem ideias, a fazerem seminários, a fazerem correlações com relação à doença, ao corpo físico e ao que os espíritos diziam lá na doutrina de Kardec. Esse movimento foi crescendo em São Paulo, ele surgiu em 1968, e em 1986 um outro grupo lá de Minas Gerais
grupo de médicos se reuniu para começar a fazer uma abordagem. Porque o que se pensava? Se a doutrina espírita ela é composta por 3 braços principais, por 3 troncos principais, que são a religião, a filosofia e a ciência, aqui no Brasil, naquele momento, faltava esse braço científico. Por quê? Porque as casas espíritas já faziam o papel delas, que era a doutrinação moral, faziam estudos para o aspecto filosófico, mas na verdade a abordagem científica estava sendo, não diria abandonada, mas menosprezada naquele momento. E aí o movimento lá em Minas Gerais, o movimento Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ela começou a crescer também. Sinal de que muitos médicos começaram a conhecer a doutrina espírita e começaram a perceber o que se dizia. Ora, alguma coisa aqui não funciona bem, não está indo bem. Até que em 1995 eles combinaram de fazer uma reunião conjunta. Então se reuniram a Associação Médico Espírita de São Paulo com a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, criaram um estatuto e resolveram fundar a AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. De lá para cá, nós temos seminários, temos congressos bianuais. Então, de 2 em 2 anos, a gente se reúne em cidades diferentes, que é para se discutir os avanços científicos que vão ocorrendo na medicina convencional e como a gente pode fazer essas correlações com o aspecto espiritual do indivíduo. Por outro lado, muitos trabalhos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, estão sendo feitos para se entender a influência da religiosidade na saúde do ser humano. E o que está se percebendo? Quanto mais estudo se faz para avaliar essa influência religiosa, da religiosidade, da espiritualidade do indivíduo, mais se descobre que aqueles indivíduos que têm uma abordagem religiosa em suas vidas têm muito menos problemas de saúde. Então, a hipertensão arterial é melhor controlada, o índice de depressão é muito menor, índice de abortamento é muito menor, enfim, uma série de questões médicas são reduzidas quando a pessoa dá uma atenção ao aspecto espiritual dela. Sendo assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora começar a estudar de uma maneira bem séria esses aspectos, que é para nós entendermos como espíritos, nós que somos, podemos interferir no nosso corpo e como o nosso corpo interfere no nosso espírito. Então, basicamente, essa é a principal função das associações médico-espíritas. O fundamento principal delas é o estudo científico baseado na doutrina de Kardec, que é para que a gente compreenda como nós funcionamos aqui e como nós podemos utilizar o fato de estarmos aqui para termos uma melhor evolução. Não posso deixar de dizer para vocês que fundamentalmente, isso todos aqui sabem, nós estamos aqui com um processo evolutivo. E se nós compreendemos como esse processo ocorre, evidentemente que nós podemos dar saltos evolutivos. Então, nós, das associações médico-espíritas, estamos aqui para isso. Mas por que, Gilson, que médico, especificamente médico, tinha que se voltar para o estudo desse aspecto espiritual? Porque eu não sei se alguém aqui já parou para pensar que, fundamentalmente, os centros espíritas fazem o quê? Medicina espiritual, né? Esse é o interesse dos médicos. Os médicos fazem medicina, né, carnal, física,
centros espíritas fazem medicina espiritual e por que que nós, médicos, não haveríamos de tentar compreender e de estudar esse fenômeno que todo mundo vê que ocorre claramente quando estudado a fundo. Então, na verdade, eu queria convidar vocês para aquele encontro da Exames, que vai ser em Teresópolis, dia 29 do mês que vem, de 8 às 17 horas, com os doutores Sérgio Lopes e Décio Andoli Júnior, dois expoentes da AME Brasil na atualidade. Tá? Queria começar falando disso também, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que é essa frase, né, do Espírito de verdade, que é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Não existe nenhuma forma de nós compreendermos essas manifestações que existem sem estudo. E quando eu falo estudo, não é puramente estudo científico, é estudo doutrinário. É através do estudo que nós vamos evoluir, não só intelectualmente, como principalmente no aspecto moralmente. Então, olha, nós precisamos entrar na doutrina, mas é preciso que nós deixemos que a doutrina entre na gente. Porque só quando nós permitimos que a doutrina funcione, nós realmente nos modificamos. E a gente reconhece o espírita, né, quando a doutrina está funcionando, pela mudança que ele tem. Eu costumo dizer que lá na clínica, antes de eu ser espírita, eu sou dono de uma clínica de radiologia em Araruama, e eu tinha um determinado comportamento. E depois eu entrei na doutrina, e algumas vezes eu ficava bravo lá na clínica, né? Enfim. Mas depois de algum tempo começou a me chamar a atenção, que os funcionários falavam, quando aconteceu algum problema, falavam para mim: doutor, o que está havendo? O senhor está bem? Não, mas por quê? Numa outra situação o senhor ia xingar, você ia falar, não sei o quê. Vocês veem como o ser humano é, né? Até quando a gente muda para melhor, eles estranham, né? É um negócio interessante. Mas aí é que eu comecei a perceber que involuntariamente, sem eu me dar conta, eu estava me modificando. Quer dizer, então, isso por quê? Porque não só estudava, mas porque ia me deixando permear. E uma vez que a gente se deixa permear pela doutrina, não quer dizer que a gente pare de errar, não, tá, gente? Porque ninguém aqui é santo. Eu costumo dizer que nós ainda não somos pessoas do bem, nós estamos a caminho do bem, é por isso que cada um de nós está aqui hoje, e precisamos não errar o mesmo erro sempre. Essa que é a diferença. Errar, todo mundo erra, mas você permanecer no erro é que daí vai essa grande diferença. Então, cada um de nós vai sair daqui, vai absorver alguma coisa e amanhã depois vai errar. Mas o bom da doutrina é porque a gente, quando estuda, a gente vai abandonando a ignorância, né? Então, quando a gente erra, já acende uma luzinha lá dentro da gente, já fala: opa! E aí já traz um probleminha para a gente, né? Um brilho. Então, a doutrina, ela tira a responsabilidade dos outros, né? Tira aquela situação em que a gente diz: o problema não sou eu, o problema é os outros, né? A maioria de nós tem hábito de fazer isso. Isso não é problema meu, fulano é que está errado. A doutrina faz exatamente o contrário. Ela coloca você no centro, no foco principal, né? Para dizer para você: olha, é você que é o responsável pelo teu caminho. Então, tudo o que cada um de nós aqui é hoje é resultado de uma decisão que se tomou lá atrás, seja nessa ou em outras encarnações. E tudo que nós vamos ser no futuro é resultado das decisões que nós estamos tomando agora. Então, pensem sempre nisso, que é para não continuar errando o mesmo erro. Então, vamos embora.
Vamos fazer algumas considerações científicas só para vocês entenderem para que servem as AMEs. E eu espero que cada um daqui saia hoje pensando nessas coisas, tá? E procure compreender esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente pode começar se perguntando o que é mente. Curiosamente, a gente percebe que, apesar de toda a evolução da medicina, apesar de toda a evolução do estudo dos aspectos psicológicos do ser humano, nós não temos ainda uma definição clara do que seja a mente. É difícil definir mente. Existe um cientista chamado Michio Kaku, ele é japonês, que ele tem uma definição para a mente curiosa. Ele diz que mente é aquilo que a gente percebe e imagina que é, mas quando alguém pede para definir, a gente já não sabe mais. Quer dizer, é uma coisa realmente indefinida. Curiosamente, a medicina tradicional e a ciência deixou essas definições para as religiões, né? Para a filosofia, para a religião. E a gente fica pensando que a mente forçosamente é um atributo do espírito. Porque o que a medicina oficial diz? A medicina oficial diz que a mente, o que nós somos agora, é resultado de um conjunto de secreções cerebrais. E nós não entendemos assim. Nós já vamos ver lá na frente por que nós não entendemos assim. E aí vocês vão começar a compreender mesmo esses aspectos da mente. Tá? Emmanuel diz que a mente é o retrato da vida por toda parte, sugerindo que a mente é a própria vida, né? E a vida, ela sendo espiritual, a mente pertence ao espírito. Então, eu estou me manifestando aqui agora, através do meu corpo, utilizando o meu cérebro, mas quem está falando com vocês é um espírito que tem a habilidade de fazer isso. E que no processo evolutivo todo conseguiu. Cada um de nós aqui está se utilizando desse atributo do espírito para se manifestar. Eu para falar, vocês para ouvir. Tá? A mente também, ela se coloca com três aspectos principais que são conscientes, que é o que a gente tem agora, está percebendo, o inconsciente e o subconsciente. Nós não vamos definir isso não, só vamos lembrar que André Luiz coloca isso dessas três definições de uma outra maneira. Coloca como consciente, inconsciente e superconsciente, induzindo-nos a imaginar que o superconsciente virá do futuro e que o futuro está chamando a gente nesse exato momento para modificação evolutiva. Vamos embora. Uma coisa que chama atenção no conceito de mente é um conceito que foi trazido para a ciência em 1960 por um cientista chamado Gregorio Bateson. Ele percebeu o seguinte: a mente era uma manifestação que, embora em muitos aspectos poderia se dizer inconsciente, ela é uma manifestação inteligente. E como é que ele percebeu isso? Ele percebeu que todo ser vivo, se é um ser vivo, ele sabe exatamente, esse sabe entre aspas, como crescer, como se reproduzir, como se alimentar e como excretar. Já perceberam isso? Peguem uma árvore, um vegetal. Ele sabe fazer isso tranquilamente. Ele não tem cérebro, não tem nada disso. Então essa é uma coisa curiosa que é para a gente perceber de onde está vindo a mente. Isso é uma mente sem sistema nervoso,
mas que sabe fazer isso tranquilamente. Uma bactéria faz isso também. Quando os seres vão se reunindo para formarem seres pluricelulares, eles ainda não têm um conjunto definido nervoso, mas eles sabem exatamente o que fazer e como fazer. Então, esse é um aspecto de mente que a gente não pode esquecer, tá? Como é que a vida surgiu aqui na Terra? Como e quando surgiu? Isso não parece curioso, né? A gente, quando pega a Terra e vai analisar o aspecto de formação da Terra que a ciência oficial diz e que nós acreditamos, nós não refutamos isso, a gente vê que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Um negócio até difícil da gente mensurar, né? Mas a gente sabe que com 3 bilhões e 900 milhões de anos, a Terra era uma bola de fogo incandescente, predominava ali nitrogênio, uma temperatura de aproximadamente 12 mil graus, e ninguém sabe por que houve uma chuva de meteoro. Uma chuva de meteoro que durou 20 milhões de anos. E essa chuva de meteoro veio trazendo gotícula d'água. E aí começou a aparecer água aqui no planeta Terra. Depois de 20 milhões de anos, aí parou essa chuva de meteoro, o planeta ficou mais 80 milhões de anos sem ter nada, e aí depois mais outra chuva de meteoro com mais alguns milhões de anos. Isso fez com que o planeta reduzisse a temperatura dele e que fossem criadas as condições apropriadas para o desenvolvimento de vida. Mas como é que a vida surgiu? Surgiu primeiro por uma bactéria que a gente chama de eubactéria, um ser vivo que apareceu ali do nada. Então isso daí já causa uma estranheza para a gente, né? Que fenômenos, que parâmetros existiam para que esse carreamento de água e esses materiais que são utilizados pelos seres vivos no nosso planeta formassem vida. Esses materiais a gente chama de substâncias probióticas e são particularmente o carbono. Todo ser vivo, o que mais tem é carbono. Carbono, 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 carbono. Mas como é que esse ser vivo vai aprender a reconhecer todos os fatores ali da Terra? Como é que ele vai aprender a excretar? Como é que ele vai aprender a se reproduzir se ele não é uma força inteligente? Isso parece curioso, não parece? É para a gente pensar mesmo. Porque mesmo quando a gente pega um ser unilateral, uma bactéria, a gente vê que ela tem uma complexidade tão grande que matematicamente é impossível se admitir que aquilo tenha sido montado de forma aleatória. Então, alguma força inteligente estava por trás disso, tá? Desde quando, do ponto de vista evolutivo, a mente atua na matéria? Essa é uma outra coisa curiosa. Porque o mais curioso disso tudo é o seguinte: grandes cientistas da atualidade, que são da academia, eles, assim como nós, médicos espíritas, que temos uma experiência diária no tratamento de pacientes, esses cientistas começaram a perceber que havia alguma coisa inteligente por trás de todos os fenômenos científicos estudados. Esse pessoal, inclusive, esse mês estava reunido aqui no Brasil. São cientistas como Fritjof Capra, David Peterson, enfim, uma série de cientistas que propugnam uma coisa chamada design inteligente. Eles acreditam que não é possível explicar todos os fenômenos que a gente vê
naturais, sem que algo inteligente coordene tudo, desde o nosso planeta até o universo conhecido. Então, é como se fosse uma teia em que cada coisa interfere no funcionamento da outra. Se vocês pararem para pensar em algumas coisas assim muito pequenininhas, vocês vão perceber que existe inteligência em tudo que é lugar. Por exemplo, vamos pegar um átomo lá de hidrogênio. A gente sabe que ele tem um próton lá no núcleo, um elétron só que gira ao redor dele. Algo tem que ter feito com que esse hidrogênio se comportasse exatamente assim, porque ele tem uma lei própria dele de funcionamento e ele funciona dessa maneira. Quando a gente pega e vai estudar a trigonometria, aí a gente começa a imaginar aqueles triângulos todos. Todo mundo aqui lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Todo mundo lembra disso? Isso, gente, já era assim quando se começou a estudar. Quem criou isso? E por que isso foi criado dessa maneira? Quando nós analisamos tudo que o homem tem hoje e tudo que o homem desenvolveu, a gente vai perceber que o homem, na verdade, ele não criou nada, ele se utilizou de todas as descobertas que ele fez na natureza, que é para poder dar um alto conforto para ele. Mas criação humana definitiva não existe até hoje nenhuma. De onde será que isso estaria vindo? Por que isso ocorreria assim? Eu falei com vocês no começo que eu gosto de fazer estudo assim, que é para a gente sair com a cabeça quente, né? Pensando assim, gente, eu outro dia estava dando uma palestra lá, porque nós montamos um grupo lá de dependente químico. E a gente estava fazendo alguns estudos de dependência química e algumas pessoas me falaram assim, eu já estou preocupado, porque agora eu vejo dependente químico, eu vejo alguma coisa e eu já fico com aquilo na cabeça. Isso é bom, né? Porque a gente está o tempo inteiro alerta e isso faz com que a gente aguce a nossa observação e aprenda muito mais. Mas em que tipo de matéria a vida teria se manifestado? Quando eu digo para vocês que quando a gente pega um átomo de hidrogênio e ele tem características que só ele tem, sinceramente, gente, eu sou obrigado a acreditar que essa mente operou aí. Fez com que esse átomo de hidrogênio, que é a matéria, funcionasse dessa maneira. E fez com que um átomo de carbono funcionasse de outra maneira completamente diferente. Se a gente imagina que a mente, que a manifestação da vida pode operar no meio mineral, então a gente já começa a fazer um questionamento científico que é daquele de seres animados e inanimados, né? A ciência diz que os seres animados são os que têm vida e os seres inanimados não têm vida. Mas se a gente admite que a mente atua aí, no mineral, onde teoricamente não há vida, então a gente está fazendo um questionamento muito sério à ciência. E a gente está admitindo que a vida independe só de átomo de carbono, que ela pode atuar em outro lugar. Tá? Curioso isso, não? O que fez com que o protoplasma celular, uma célula que está ali, primeiro que faz uma célula juntar ali aquele líquido, formar uma membrana, se separar do meio ambiente. Imaginem cada um de nós uma célula. Nossa pele é a membrana. Nós estamos separados do resto todo. O que faz com que essa célula perceba o que é bom para ela e ela faça ingestão de substância, ela metabolize essa substância e aqueles fatores que fazem mal para ela, que são as substâncias que têm que ser excretadas,
como é que ela sabe exatamente que substâncias ela tem que excretar? E como fazer isso? Não há como compreender isso sem uma força inteligente por trás, tá? Lembrando sempre que desde a primeira célula, o nosso funcionamento se baseia numa coisa chamada estímulo-resposta. Até hoje nós funcionamos assim, estímulo-resposta. Começa lá na célula e até hoje nós funcionamos com estímulo-resposta, 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 provando que há uma evolução em curso. Existe uma coisa mais curiosa disso tudo, que é o seguinte: o Bruce Lipton, que é um grande cientista mundial, que escreveu um livro que eu aconselho a todos vocês a lerem, chamado A Biologia da Crença. Bruce Lipton é um biólogo que descobriu o seguinte: durante 3 milhões de anos, os seres eram só unicelulares, eram só bactérias separadas. De alguma maneira, de 700 milhões de anos para cá, esses seres começaram a se associar, a trabalharem juntos. O que será que faz com que seres que não têm sistema nervoso, não têm inteligência, se associem para trabalhar juntos? O que será que faz isso? O que é essa vida? Percebem como a gente tem uma série de questionamentos a fazer ao modelo atual científico? Nós não somos contra a ciência, muito pelo contrário, nós trabalhamos com ciência. Nós achamos que a ciência é responsável por todo o desenvolvimento intelectual que a gente tem hoje, indubitavelmente. Mas nós queremos que a ciência cubra esse vácuo, né? Nos explique, tente estudar esses questionamentos que são feitos, porque a ciência refuta que não existe espírito, mas ela também não consegue provar que ele não existe. Então ela só diz não existe, mas ela também não prova que não existe. Ela não prova que existe nem que não existe. Então, enquanto não tiver provado que não existe, existe. Até por esse encadeamento racional todo que a gente está dando. Percebam bem que a gente tem que, na verdade, mudar um paradigma que é feito pela ciência estritamente materialista. Eu trouxe para vocês uma definição de vida, que é a definição melhor aceita pela medicina atual, que é a da NASA, Agência Espacial Americana. Ela tem uma definição que é a seguinte: é um sistema químico autossustentável, capaz de evolução darwiniana. Então, quando vocês virem todos esses satélites, esses foguetes subindo, indo para qualquer outro planeta, aquilo ali está subentendido, ó. Eles estão indo para lá buscar um sistema químico autossustentável. Se não tiver esse sistema químico, não tem vida na visão oficial da ciência. O que é então um paradigma? Um paradigma é isso, vamos dizer assim, um instrumento que a ciência utiliza para melhor estudar aqueles fenômenos que ela quer entender, tá certo? Se eu, por um acaso, tenho um paradigma que não é material, a ciência oficial não vai conseguir me responder. Por quê? Porque ela só vai ter foco no material, como esse aí, né? Então, se eu crio um outro paradigma, se eu crio um outro mecanismo para estudar o que eu quero, se, por exemplo, eu acho que tem vida e que a vida pode se manifestar através do meio físico, mas ela é extrafísica. Ela pode ocupar um outro plano. Eu tenho que criar um outro paradigma para estudar isso. Então, olhem bem, médicos espíritas se reuniram, encabeçados pelo Décio Yandoli, que eu falei no começo, e eles montaram um outro paradigma que vocês vão ver que é um paradigma compatível
com a nossa doutrina. E que se mudar o paradigma para estudar, a ciência vai conseguir descobrir 1 milhão de coisas, porque vai ter como foco um paradigma diferente, que é o seguinte, ó. Ele diz que vida é um fator inteligente. Tudo que a gente viu aqui, desde a bactéria, essas coisinhas todas, a gente viu que é um fator inteligente, que está agindo, tem alguma coisa inteligente agindo lá. Aliás, Kardec dizia isso, né? Que todo efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente, tá certo? Então, é um fator inteligente. É não material. Por que é não material? Porque pode se manifestar fora da matéria. De forma prática aqui para a gente sabe que, por exemplo, as reuniões mediúnicas, nós vemos manifestação de vida não material, né? Isso é uma coisa assim bem perto da gente. Existem milhões de outros exemplos. Entrópico negativo quer dizer o seguinte, eu sempre digo que dona de casa conhece muito bem isso daí, mas não com esses termos. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: tudo na matéria tende a se desintegrar. É por isso que quando a gente abre um vidro de perfume, as pessoas que estão mais distantes sentem o cheiro, porque ali tem uma concentração grande de átomos que se chocam e aí vão se degradando e vão ganhando o ambiente, tá certo? Isso ocorre na matéria de forma geral. Dona de casa sabe disso por quê? Experimenta não limpar a casa todo dia. O que vai acontecendo? Vai ficando tudo imundo, né? Aí uma coisa fica fora do lugar, outra coisa vai para outro lugar, outra coisa aquilo, né? Então o que a dona de casa faz? Uma coisa que é entrópica negativa. Ela começa a gastar energia que é para botar as coisas no lugar. Então, tudo que vai contra essa desassociação da matéria é entrópico negativo. O que vai a favor é entrópico positivo, percebeu? Tem uma coisa na gente que é entrópico negativo e que a gente pode perceber claramente. Olha só, quando se fala de vida, os 4 fatores fundamentais científicos, que são a gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo, não servem. Por quê? Porque essa segunda lei da termodinâmica ela é quebrada num processo de vida. Olhem bem, quando um óvulo se junta com o espermatozoide, faz um ovo, tá certo? Faz uma célula. Essa célula vai começar a se reproduzir. Isso nós estamos falando agora de nós. O que se esperaria cientificamente? Que essa célula, quando se dividisse em duas, a energia dela se dividisse também. Então, a tendência seria o quê? Que a energia fosse se dividindo até acabar. Percebam que na gente não acontece isso. A célula se divide em 2, em 4, em 8, em 16 e a energia está ali. Então é uma força entrópica negativa que organiza ao invés de desorganizar. Dá para entender isso, gente? E é perene, quer dizer, não morre. Ela se utiliza de material, mas ela é imaterial. Ela é capaz de evoluir, ela é capaz de atuar na matéria, mas ela não é material. Se a ciência pegar esse paradigma novo aí para estudar, então ao invés dos foguetes saírem daqui com aquele foco de um sistema químico autossustentável, ele vai sair com outro foco. Será que a vida pode se manifestar de outras maneiras? Será que eu posso ver se há inteligência em algum mineral que eu estudar lá? Será que existem focos de inteligência em grãos de areia que tem por lá? Gilson, isso é loucura, né? Não, peguem diamante que vocês vão ver a perfeição que é aquela estrutura. Sinal de que algo age ali. Pega um floco de neve que vocês vão ver a inteligência que tem por trás daquilo. Então nós precisamos muito
de mudarmos esse foco da gente. Olhem bem como é a mente. Existe uma coisa em medicina chamada placebo. O que é isso? Se dá um comprimido falso para a pessoa, não tem nenhuma substância ali para agir, e algumas pessoas começam a se sentir bem, começam a se sentir melhor, e elas ficam boas. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que essa mente que está por trás atua no corpo, e que ela tem forma de se manifestar fisicamente na gente. Tem um efeito contrário a esse, que nós médicos conhecemos muito bem, muitos de vocês devem conhecer, que é o efeito nocebo. Eu sempre cito um caso de uma paciente que eu tive lá na clínica, que fazia mamografia todo ano. Todo ano, como era conhecida, dizia assim: doutor, olha a minha mamografia direito, olha bem, eu tenho para mim que eu vou ter câncer. E todo ano era aquilo: doutor, olha direito, olha direito. Aí um dia eu fui lá olhar a mamografia dela, e o que ela tinha lá? Câncer. Então percebam o que a mente pode trazer. Nós médicos conhecemos muito isso, né? Pessoas que começam: eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso. A mente manda o recado e aí pronto, aquilo se manifesta corporalmente, tá? Já falei do paradigma materialista também já falei, e o que nós precisamos mesmo agora é de um paradigma novo, né? Um paradigma pós-materialista, um paradigma, um instrumento que analise essas outras causas, que é para poder se estudar e poder se compreender melhor essas manifestações espirituais, tá bom? Até aí tá legal, gente? Tá tudo bom? Tá dando para compreender bem? Eu estou sendo o menos complicado possível, tá? Uma outra coisa que a gente estudou, eu estudei isso ainda na faculdade, é que uma vez que o sistema nervoso estava formado, ele não conseguiria se modificar mais. Ele estava muito especializado e não conseguiria mais agir de outra maneira. Hoje a gente conhece essa coisa chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma adaptação do cérebro quando ele sofre alguma lesão ou quando ele é forçado por alguma razão a agir de outra maneira. Então ele cria vias neurológicas novas para poder resolver determinadas situações. Neuroplasticidade hoje está em voga, tá, gente? E a gente precisa exercitar nosso cérebro o tempo inteiro, que é para que ele continue criando essas vias neuronais. Então existem alguns exercícios que a gente deve fazer para não habituar o nosso cérebro a trabalhar de uma outra maneira. Um deles é sair de casa para ir para o trabalho e criar vias alternativas. É muito bom, porque força o cérebro a estar vendo alternativas novas. Esse é um dos exercícios. Vocês entrarem no Google, tem um monte, tá? E é preciso então que a gente entenda da fisiologia transdimensional. O que é isso? Se a gente entende que tem uma mente que é própria do espírito e tem um corpo, nós temos que entender como essa mente atua no nosso corpo e quais as relações que existem entre o corpo e ela. Entender o funcionamento disso. E na medida em que a gente entende o funcionamento disso, a gente pode operar melhor o desenvolvimento do nosso cérebro e, consequentemente, nosso desenvolvimento moral. Lembrando sempre que o veículo de expressão da mente, André Luiz fala isso, é o cérebro, né? André Luiz diz que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, né? Deixar claro para vocês que nós não somos resultado de uma secreção cerebral. Nós somos resultado de uma manifestação espiritual, mental. E que é por isso que o nosso cérebro ainda não está
estabilizado, ele não está estável. Nosso cérebro ainda está se modificando. As regiões frontais do nosso cérebro, que a ciência conhece como regiões pré-frontais, elas estão em pleno desenvolvimento. E muito provavelmente daqui a alguns milhares, milhões de anos, nossos cérebros serão diferentes, com uma proeminência muito maior aqui nas regiões frontais. Isso é por quê? Porque essa mente está aqui, vem, esse espírito aprende, e André Luiz também tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que diz que nós evoluímos não só aqui, nós evoluímos no outro plano também. Então, uma vez que nós estamos aprendendo aqui, o que nós vamos fazer do lado de lá? Nós vamos adaptar-nos ao nosso próximo corpo da maneira que a gente compreende e da maneira que a gente evolui, tá? É por isso que o cérebro está sempre em evolução, ainda está em evolução, tá? Esse cérebro triuno fala muito disso, de um cérebro primitivo, que o André Luiz chama de cérebro inicial, um cérebro intermediário e um cérebro do futuro, tá? Estão cansados já? Está quase no meu horário. 5 minutinhos eu acabo. Nós não vamos nem falar, que todo mundo conhece muito bem aqui, o poder da oração, né? O poder da oração, quando a gente senta e faz uma oração verdadeira, uma oração com sentimento, uma oração vivida de fato, a gente sabe que a gente, com isso, manipula a força que a gente desconhece, né? A gente entra em contato com o ser divino que a gente é. É sempre bom pensar nisso. Jesus já tinha dito que nós somos deuses. E o fato da gente parar para orar, para pedir, é um fato que faz com que a gente exercite uma qualidade que a gente muitas vezes menospreza, que é a nossa humildade, né? Quando você para fazer uma prece sentida e você pede alguma coisa, você está admitindo que você é um ser, naquele momento, que está em posição de inferioridade. Ele está reconhecendo que existe algo muito maior que você. Isso é humildade, gente. Isso é se colocar numa posição humilde. Então, quando a gente pede para que se façam preces intercessórias, isso é fundamental para que se crie um campo, né? Um campo que sintonize com as aspirações daquela pessoa e que se faculte uma melhoria ou até uma situação que não seja de melhoria, mas uma situação de conforto para aquele espírito naquela hora. A gente precisa utilizar isso para quê? Não adianta nada a gente fazer ciência, ficar elucubrando aqui, se a gente não pode utilizar isso na prática, tá certo? Então, qual é a forma que as AMES, as associações médicas, têm de colocar isso na prática? Fazendo, por exemplo, capelania espírita. Capelania espírita, capelão vem desse termo mesmo, lembra os capelões antigamente? Eles iam para os hospitais, eram feitos muito, a maioria deles era formados nas igrejas católicas, eles iam lá e iam rezar, né? Os pacientes, não sei o quê. Nós das AMES fazemos isso. Nós tivemos agora um curso de capelania espírita lá em Araruama, Christian estava lá, Jorge, e o grupo está sendo formado. Nós já estamos em contato com o hospital para que essas pessoas possam ir lá dentro do hospital dar conforto espiritual aos pacientes. Conforto espiritual se utilizando de quê? De prece, isso aí que a gente estava falando, né? Que a gente hoje sabe que faz muito bem aos pacientes. As AMES no Brasil inteiro estão fazendo convênios com hospitais públicos e privados, particularmente os hospitais Unimed, e estão sendo feitos estudos
que já começaram a comprovar a melhoria fantástica que essas pessoas têm com apoio espiritual de 5 minutos, de chegar para a pessoa, falar com ela, ver quais são as aspirações delas. 87% das pessoas gostariam muito, isso em levantamento científico, hein, gente, que os médicos abordassem o aspecto religioso, espiritual delas. E nós médicos não fazemos isso. Nós da medicina oficial, né? A maioria absoluta de nós não faz isso. E 87% gostariam. Ficam quietas, não falam nada porque não sabem qual vai ser a reação, mas gostariam muito. E quando o médico as aborda dessa maneira, elas ficam muito felizes. E o fato de um paciente estar indo bem ali, gostando do seu médico, já é um passo muito grande para a melhoria dela, tá? Outra forma que a gente tem de se utilizar das exames é com atendimento a dependentes químicos. Nós lá na AME Araruama também já formamos um grupo de atendimento a dependente químico. Esse grupo estuda 6 meses, depois vem um grupo lá da AME Brasil fazer a capacitação final desse grupo para a gente fazer atendimento a dependente químico, que hoje o nosso país, infelizmente, está abarrotado de dependentes químicos, né? Necessitando muito da nossa ajuda. E a gente sabe que o tratamento a dependente químico, ele é multifatorial. Não adianta ele ir lá só no psiquiatra, não adianta ele só tomar um remédio, ele precisa de uma abordagem completa, que é para ser estimulado a abandonar a dependência química. Então essa é uma das funções da AME. Gilson, por que você está me falando isso? Só por causa disso aí, ó. Porque a gente precisa entender que tem algumas coisas que a gente já percebe em medicina, que são, por exemplo, as experiências de quase morte, que são aquelas pessoas que têm uma parada cardíaca, são massageadas, são reanimadas. Tem alguns médicos que gostam de falar em ressuscitação, tá, gente? Eu não gosto disso, não. Ressuscitação é para ser mais superior, né? A gente reanima quando muito. Então, são reanimados. Muitas vezes o cérebro fica paralisado mais de 5 minutos. A gente sabe que com 3 minutos ocorre morte neuronal. E essas pessoas retornam e relatam algumas coisas interessantes. Relatam que andaram no túnel e que viam uma luz que se aproximava. Relatam que viram seres, que percebiam que eram seres superiores. Relatam que encontraram alguns dos familiares que já tinham desencarnado. Enfim, é uma série de relatos, e isso de uma forma comum, que ocorre em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, independente do fenômeno, do fator cultural que aquela pessoa vive. Essa é uma dica para mostrar para a gente que, de alguma maneira, a mente consegue sobreviver além do corpo físico, tá? Então nós temos que mudar aquele paradigma exatamente para podermos estudar isso melhor. A reencarnação, logicamente, passa a ser admitida quando se confirma a existência da mente em outra dimensão, uma mente extrafísica. Então percebam bem, não haverá nenhum esforço da ciência atual para que isso seja comprovado. Porque todos nós, que ainda precisamos de evoluir muito, ainda somos seres inferiores, gostamos muito de ficar ali na sombra que a gente está acostumado. Imaginem o que seria uma comprovação de existência fora da vida material. Ia criar uma reestruturação científica imensa, tá? Essa é uma das propostas das exames, é um dos objetivos da AME. Mudar esse paradigma, para que nós consigamos fazer questionamentos a respeito da nossa vida,
do nosso corpo e do nosso processo evolutivo. É justamente aí que entra como funcionam os exames. Eu sempre que falo disso, eu gosto de tirar uma coisa da cabeça das pessoas. Muita gente, quando vê falar de AME, fala assim, isso é uma coisa de médico, então já estou fora disso. Isso é coisa para médico, para não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, AME é coisa para cada um de nós. Cada um de nós que queira estudar, cada um de nós que queira compreender melhor esses outros aspectos. Tanto é assim que 90% das pessoas que vão fazer atendimento a dependente químico, das pessoas que vão fazer capelania hospitalar, não são médicas, né? Se nós pararmos para fazer uma correlação com a ciência oficial, 90% das pessoas que tratam dos doentes não são médicos, né? Existe todo um corpo para tratar dos pacientes. Existe enfermagem, existe farmacologista, existe nutricionista, existe psicólogo, existe, enfim, um corpo inteiro. Então, os exames precisam de todos, precisam das casas espíritas para atuarem e precisam também dos trabalhadores que estão dentro da casa espírita para fazerem isso, para exercitarem, para colocarem isso em prática. E os exames existem também para fazerem pesquisas do que ocorre aqui dentro da casa espírita, nas fluidoterapias. Nós não atendemos muitos pacientes aqui que vêm da medicina oficial fazer uma complementação desse tratamento oficial. Nós não somos contra não, gente. Muito pelo contrário. Nós somos a favor, nós achamos que as pessoas têm que se cuidar com a medicina oficial mesmo, que é um tratamento corporal, mas nós achamos que a pessoa precisa ter um complemento e achamos que devemos pesquisar isso a fundo, porque aí nós vamos ter um tratamento muito melhor para esses pacientes. Está na hora, né? Quem pode participar? Todo mundo. Todo mundo. Eu convido a vocês a procurarem, a estimularem a Fundação da AME Macaé, porque essa é uma situação que traz benefícios para todo mundo. A constituição de uma diretoria da AME, ela precisa somente ter um médico como presidente e um médico como vice-presidente. As outras pessoas podem ser pessoas comuns. Por que precisam ter médico como presidente e um como vice? Porque os médicos, por compreenderem o físico das pessoas, eles vão orientar todas essas situações que a AME vai trazer. E por que um vice-presidente médico? Porque os médicos também desencarnam, né, gente? Então, precisa ter um vice ali. Eu queria terminar trazendo para vocês uma música. Eu espero que vocês prestem bem atenção nessa música. Eu sempre digo que a gente não pode esquecer que os espíritos não estão só dentro do centro espírita, né? Nós estamos lá fora. E nós, espíritos, nos manifestamos de diversas formas. E existem espíritos nessa encarnação que são artistas. Então vamos prestar atenção nessa música e aí eu termino logo em seguida, tá bom? Gostaram da música? Sim. Gostosinha, né? Eu queria mudar um pouquinho só a conotação dessa música. Eu botei propositalmente, porque se a gente parar para pensar, a gente vive exatamente assim, né? A gente vive esperando, né? Fica aqui, espera, e eu acho que está na hora da gente parar de esperar. Eu acho que nós chegamos numa situação, nós estamos num mundo em transição, eu acho que chegou a hora da gente sair dessa inércia e começar a agir. A minha convocação aqui para cada um de vocês é que não se espere mais. Vamos parar de esperar que as coisas aconteçam e vamos fazer
as coisas acontecerem de fato. E daí eu estou aqui hoje, não só para encher a cabeça de vocês com um monte de coisas, mas para pedir, através dos médicos dessa casa, da direção dessa casa, do mentor espiritual dessa casa, que nós façamos a AME daqui dessa região acontecer, com a ajuda de todos nós, com a ajuda de todos vocês. Estejam sempre cientes de que eu, juntamente com todos da AME Araruama, estaremos à disposição para o que for necessário. E que cada um de nós saia daqui hoje com a mente certa de que nós precisamos ser um ponto de luz em qualquer lugar que estejamos. Vamos para nossas casas, cientes disso. Que Jesus abençoe todos vocês. Obrigado.